5 votos para obter poder espiritual. A. W. Tozer. O desejo de ser cheio do Espírito deve ser extremamente profundo. Antes que sejamos cheios do Espírito, o desejo de ser cheio deve ser extremamente profundo. Deve ser, por ora, a coisa mais importante da vida, tão intensa, a ponto de impedir a entrada de qualquer outra coisa. O grau de plenitude em qualquer ser concorda perfeitamente com a intensidade do verdadeiro desejo. Temos tanto de Deus quanto, na verdade, gostaríamos de ter. Um dos maiores impedimentos para uma vida cheia do Espírito é a teologia da complacência, tão amplamente aceita entre os evangélicos dos nossos dias. De acordo com essa visão, o desejo intenso é uma evidência de incredulidade e prova da falta de conhecimento das Escrituras. Uma refutação suficiente desta posição é fornecida pela própria Palavra de Deus e pelo fato de que ela sempre deixa de produzir a verdadeira santidade entre aqueles que a defendem. Portanto, duvido que uma pessoa que já recebeu aquela inspiração divina com a qual nos preocupamos aqui não tenha primeiro experimentado um momento de profunda ansiedade e agitação interior. O contentamento religioso sempre é o inimigo da vida espiritual. As biografias dos santos ensinam que o caminho para a grandeza espiritual sempre foi por meio de muito sofrimento e dor no íntimo. A frase "o caminho da cruz", embora apareça em determinados grupos com o sentido de algo muito belo e até agradável, ainda significa, para o verdadeiro cristão, o que sempre significou: o caminho da rejeição e da perda. Ninguém jamais gostou de uma cruz, assim como ninguém jamais gostou de uma forca. O cristão que está à procura de coisas melhores e que, para seu temor, se viu em um estado de total desespero consigo mesmo, não precisa se sentir desanimado. O desespero com o ego, quando acompanhado da fé, é um bom aliado, pois destrói um dos inimigos mais poderosos do coração e prepara a alma para a ministração do Consolador. Uma sensação de completo vazio, de frustração e de trevas pode, se estivermos atentos e cientes do que está acontecendo, ser o fantasma no vale das sombras que leva aqueles campos frutíferos ao longe. Se não entendermos bem este princípio e resistirmos a esta visitação de Deus, podemos perder por completo todos os benefícios que um Pai celeste e bondoso tem em mente para nós. Se cooperarmos com Deus, Ele levará os auxílios naturais que nos serviram, como a figura da mãe ou de uma enfermeira, por tanto tempo, e nos colocará em um lugar onde não poderemos receber outra ajuda senão a do próprio Consolador. Ele arrancará aquela coisa falsa que os chineses chamam de face e nos mostrará o quanto
arduamente somos realmente pequenos. Quando tiver acabado sua obra em nós, saberemos o que nosso Senhor quis dizer quando disse, aspas, bem-aventurados os humildes de espírito. Mateus, capítulo 5, verso 3. Aspas. Não se esqueça, no entanto, de que nestas disciplinas árduas não seremos abandonados pelo nosso Deus. Ele nunca nos deixará, nem nos desamparará, nem ficará irado conosco, nem nos reprovará. Não quebrará sua aliança, nem mudará as palavras que saíram de seus lábios. Ele nos guardará como a menina de seus olhos, e zelará por nós como uma mãe a cuidar de seu filho. Seu amor não falhará, ainda que esteja nos conduzindo a esta experiência tão real e tão terrível de crucificação do nosso ego, de modo que só podemos expressá-la por meio do pranto. Aspas. Deus meu, por que me desamparaste? Salmos 22, verso 1 e Mateus 27, verso 46. Aspas. O valor da experiência de privação. Neste momento, procuremos manter nossa teologia nesse sentido no que diz respeito a tudo isso. Não há nesta difícil privação um remoto pensamento de mérito humano. A noite escura da alma não conhece um raio turvo da luz enganosa do farisaísmo. Não merecemos a unção que anelamos por meio do sofrimento. Nem esta devastação da alma faz com que sejamos pessoas estimadas por Deus, nem nos dá outro favor aos seus olhos. O valor da experiência de privação está em seu poder de nos desvincular dos interesses passageiros da vida e nos lançar de volta à eternidade. Serve para esvaziar nossos vasos terrenos e preparar-nos para o infundir do Espírito Santo. O encher-se do Espírito, portanto, exige que abramos mão do nosso ser como um todo, que nos submetamos a uma morte interior, que libertemos nosso coração daquele refúgio adâmico que se acumulou ao longo dos séculos e abramos todos os compartimentos do nosso ser para o convidado celestial. O Espírito Santo é uma pessoa viva e deve ser tratado como tal. Nunca devemos pensar nele como uma energia cega, nem como uma força impessoal. Ele ouve, vê e sente como qualquer outra pessoa. Ele fala e ouve quando falamos. Podemos agradar-lhe, entristecê-lo ou calá-lo, como podemos fazê-lo com qualquer outra pessoa. Ele responderá ao nosso tímido esforço por conhecê-lo e virá ao nosso encontro no meio do caminho. Por mais maravilhosa que seja esta experiência, ou a crise de ser cheio do Espírito, devemos nos lembrar de que isso é apenas um meio para alcançarmos algo maior, que é o andar no Espírito durante uma vida, sendo habitado, dirigido
ensinado e fortalecido por sua poderosa pessoa. E, para continuar, portanto, a andar no Espírito, é preciso que cumpramos certas condições. Estas nos são apresentadas nas Sagradas Escrituras e estão descritas ali para que todos vejam.